Abra sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, nós temos ministrado sobre a igreja de Tiatira. Creio que hoje nós vamos finalizar a carta à igreja de Tiatira. Nós iniciamos esta série de mensagens já há um tempo e nós estamos observando carta a carta e as palavras de Jesus para cada igreja, sendo que aqui é uma palavra para a igreja universal, a igreja espalhada pela terra, a igreja de Cristo espalhada por todos os lugares. E nós estamos buscando interpretar o texto e depois trazer uma aplicação para a nossa vida, para a nossa realidade. Nós já ministramos sobre o verso 18 e 19. Na última pregação, ministramos sobre o verso 20, dando ênfase aí sobre a pessoa de Jezabel e o porquê que ela fazia o que fazia e como que ela conduziu à sedução os homens da igreja de Tiatira. Agora eu quero dar ênfase aí nos versículos seguintes, com a intenção clara aí para terminarmos essa carta, porém, gostaria que você abrisse, lesse comigo a partir do verso 21. Quem encontrou, diga amém. Diz assim o texto, Apocalipse capítulo 2, versículo 21 em diante. Vamos ler o verso 20 também, porque senão pode falhar aqui o entendimento. Tenho, porém, contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com o seu ensino, ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependa de sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Verso 22, ouvindo a própria voz. Portanto, o lançarei num leito de dores, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Ferirei de morte os seus filhos, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha a mente e o coração, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Digo, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não porei sobre vós. O que tendes, retenho até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, darei autoridade sobre as nações. Com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebradas os vasos de oleiro. Assim como também recebi a autoridade de meu Pai. Também lhes darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez? Meu Pai, fale ao nosso coração, que seja clara a Tua palavra, que o nosso coração seja impactado com fortalecimento e absolutamente os nossos olhos se abram para ver e absolutamente sejamos fortalecidos, Senhor, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Antes de continuar, irmãos, eu quero dar ênfase que domingo pela manhã nós estaremos no importante trecho do estudo sobre dureza de coração. Nós estamos ministrando uma série aos domingos pela manhã sobre a dureza de coração e suas consequências. Nós, especificamente já no domingo, nós vamos começar a estudar sobre a dureza de coração no nosso tempo, a leitura de alguns textos importantes do Novo Testamento que explicam por que o mundo está do jeito que está hoje e por que a maldade do homem se multiplica tanto. É fruto da dureza de coração já de muitos anos.
e principalmente a imoralidade sexual extrema do jeito que está. E é claro, eu não vou entrar em detalhes porque é só domingo de manhã, mas a Bíblia mostra claramente o porquê que isso está acontecendo. E eu já adianto para você que isso tem a mão de Deus para justamente mostrar que o caminho que o homem escolhe não é um caminho bom e que só conduz à destruição. O objetivo grande do Senhor é que haja conversão de alma mediante essa descoberta. Então, tem muita gente que fica perguntando, né? Normalmente, pastor, mas o negócio está cada vez pior, como é que é isso? Eu digo, meu irmão, domingo de manhã a gente conversa, mas eu já quero adiantar para você que é bem sério e que muitos, até por não conhecerem isso, não sabem nem como orar, né? E às vezes fico falando coisas para Deus que não tem sentido nenhum. E eu digo a você que nós devemos absolutamente conhecer a Escritura, e eu convido você domingo pela manhã. Nunca ministrei sobre esse assunto aqui, já citei algumas coisas sobre isso, mas o que nós vamos falar domingo de manhã nunca foi ministrado. Eu não lembro de ter ido profundamente como nós estamos nos propondo aí aos domingos. Muito bem, retornando agora para o nosso texto principal de hoje, Apocalipse capítulo 2, versículo 21 em diante, nós demos ênfase, lemos o verso 20 para recapitular, e o ambiente aqui é de uma mulher que se diz profetiza, e ela seduziu homens da igreja. Não foram todos corrompidos da igreja de Tiatira, tanto é que mais à frente você observa assim, né? O versículo 24, digo, porém, a vós, os demais, que estão em Tiatira, todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás. Isso aqui se refere ao caminho que Jezabel propôs. O Senhor fala a respeito dos que eram infiéis, os que foram seduzidos por Jezabel, e ele fala em seguida sobre toda a gama da igreja, a parte da igreja que era fiel. Nós utilizamos aqui 2 ministrações falando sobre o verso 18 e 19, porque há aqui a indicação que a igreja de Tiatira havia homens fiéis, homens de Deus, pessoas extraordinárias, e o Senhor deixa muito claro isso no verso 19, quando ele exalta: conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua perseverança, sei as tuas últimas obras, que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Se eu não me engano, foram 2 mensagens só no verso 19. Por quê? Porque nós levantamos a doutrina que fala exatamente aí sobre que amor é esse que Jesus estava falando, que ele aprova a igreja, ele exalta a conduta da igreja de Tiatira. Ele, antes de chamar a atenção, ele primeiro fala bem da igreja de Tiatira. Eles seguiam o amor, e aí então nós listamos o ensino de Jesus sobre que amor é esse que ele encontrou ali. Vimos também sobre o serviço, qual é o serviço que o Senhor espera da igreja, e que ele, esperando que a igreja faça, a aprovará. Qual a tua fé? Tenho visto a tua fé. E aí finalizamos falando que obras eram essas, que eram maiores do que as primeiras, ou seja, a evolução da fé da igreja de Tiatira era extrema. Eles estavam mais conhecedores, mais abençoados do que no começo, listando aí, irmãos, que é claro a reprovação para aquela ideia de que o crente, conforme vai passando o tempo, ele vai se acostumando com as coisas, ele já não suporta mais nem o culto, porque é tudo a mesma coisa. Primeiro ora, depois canta, depois prega, depois vai embora. Meu irmão, se você está nessa daí, você está morto espiritualmente. Quero dar destaque, irmãos, que o prazer na presença de Deus não está ligado ao púlpito, não está ligado ao púlpito como a base, está ligado à comunhão pessoal com Deus. Se você tem comunhão pessoal com Deus,
você consegue estar em todos os lugares e ter o prazer de viver. Primeira coisa que morre na vida do crente é que a vida fica chata, fica monótona, ele reclama de tudo. Meu irmão, está faltando óleo aí, está faltando unção, está faltando presença de Deus. E a presença de Deus, ela deve ser cultivada. E esses ingredientes é o joelho no chão e a Bíblia na mão. Você precisa fazer isso. Ah, mas não tenho tempo. Meu irmão, arrume tempo. É que nem um antigo médico, né, que viveu cerca de 2000 anos antes de Jesus. Ele dizia assim, eu esqueci o nome dele, ou foi um historiador, eu acho que foi Heródoto que disse isso. Ele disse, olha, se você não cuidar da sua saúde, se você não tiver tempo para cuidar da sua saúde, terá que arrumar tempo para cuidar da doença. Foi ele também que disse que o seu alimento seja o seu remédio, e o seu remédio seja o seu alimento. Ele já entendia que o que se come pode gerar, no decorrer do tempo, problema de saúde, né? Então, da mesma forma que é assim para a saúde do ser humano, a vida espiritual também. A vida espiritual também. Irmãos, eu sou pastor, mas eu tenho que ler a Bíblia todo dia. E eu tenho que ter o meu momento a sós com Deus todos os dias. Se eu não conseguir ontem, eu fico apavorado, porque eu tenho que ter vida com Deus. Não é um emprego aqui. O emprego é que você vai lá, só o corpo está ali e tal, dependendo da pessoa que não gosta do emprego que tem, né? É só o corpo que está lá. Não aconselho, não aconselho. Aliás, deixa eu dizer até aqui para você, se você quiser uma boa leitura para falar sobre o valor do trabalho, leia o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro é um livro fortíssimo para falar sobre o valor do trabalho e que quem ama trabalhar conquista as pessoas ao redor. E aí eu não vou falar mais muito, mas o livro fininho e muito expressivo, você vai gostar muito. Isso tudo tem a ver com a fé cristã, irmãos. Eu estou falando aqui que não espere do culto da igreja uma animação para você ficar animado na sua vida espiritual. Não funciona assim. Eu quero relembrar o que acontecia na igreja do primeiro século. A igreja do primeiro século, o registro da história da igreja diz o seguinte: os crentes, os cristãos, se reuniam para contar o que Deus tinha feito nas ruas no decorrer da semana. Você ouviu? Os crentes se reuniam para contar o que Deus tinha feito, ou seja, você vê isso em Atos dos Apóstolos, Paulo contando o que Deus tinha feito nas viagens missionárias, ou seja, no decorrer da semana. E aí, culto não é lugar de recarregar bateria. Claro, Deus, pela sua graça e misericórdia, Ele abençoa, você sai fortalecido, o pastor está desanimado, estou restaurado aí agora. Mas não se baseie nisso para a sua vida cristã. Você estava desanimado, saiu restaurado, glória a Deus, aleluia. Mas o correto é, eu estou em Cristo, estou pleno na minha fé e vou agora cultuar o Senhor com meus irmãos. Essa é a visão, essa é a forma correta. Então, senão você transforma a igreja num talk show, né? Num programa de domingo. Já viu o programa de domingo? Fica todo mundo brigando para quem é que segura você diante da TV, né? De tarde lá está todo mundo... Irmãos, é cada coisa... E eles procuram de toda forma impressionar as pessoas para ter audiência, né? Então, igreja não é assim. Igreja do Senhor se reúne para adorar a Deus, para servir ao Senhor e para ouvir a palavra de Deus. Mas a base da minha conduta cristã é a minha comunhão pessoal com o Pai. Como é que eu ouço a mensagem? Eu estou falando como eu tenho aprendido no decorrer do tempo. Eu estou em comunhão com Deus, e enquanto ouço a ministração, é até bom falar isso aqui, né? Eu tenho pessoas que eu assisto, que eu ouço as mensagens, que eu procuro me alimentar, porque o pastor alimenta a gente, mas quem é que alimenta ele? Eu tenho pessoas que eu me baseio também, pastores mais experientes, que eu procuro aprender com eles, porque eu não sei todas as coisas. Mas eu sei uma coisa, que Deus sabe tudo.
e que se nós tivermos um coração humilde, rendido, Ele nos alimenta e alimenta as pessoas por meio daquilo que ministramos, em nome dEle. Não é o que eu penso, mas é o que a Escritura diz. E aí vem o sentido do porquê que nós procuramos interpretar os versículos. Porque eu não posso inventar alguma coisa, não posso inventar. Eu tenho que ministrar o que a Bíblia diz. Como é que seria inventar? Irmãos, aqui eu acho que isso é dessa forma assim. Não, irmão, tem que procurar saber o que o autor estava querendo dizer, o que é que quem falou estava dizendo genuinamente, tem fundamento, não tem, e aí é por isso que nós vamos folhear bastante a Bíblia hoje aqui, até o nosso horário devido, eu prometo terminar no horário. Amém, meu irmão? Diga aí, eu recebo em nome de Jesus. Muito bem. Então, essa igreja foi exaltada, o Senhor exaltou a conduta, mas, ao mesmo tempo, Ele chama a atenção. Havia na igreja uma falsa profetisa que conduziu homens da igreja à prostituição. Nós relatamos aqui, no nosso último estudo, que essa Jezabel, provavelmente não existia uma mulher com o nome Jezabel, ainda que há quem defenda, mas o Senhor estava dizendo, ela é a mesma conduta, ela está agindo do mesmo jeito que a Jezabel que prejudicou Israel um dia prejudicou. E aí você já conhece o texto do Antigo Testamento, gastamos aqui, investimos aqui um tempo para falar sobre isso. E aí agora vem a repreensão de Deus. O versículo 21 vai expressar o Senhor dizendo, chegou a hora do conserto, chegou a hora de puxar pela orelha. Eu vou requerer um conserto, se não houver, eu vou colocar num leito de dor. O versículo 21 diz, dê-lhe tempo para que ela se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Na tradução do texto grego, literalmente é assim, ela não se arrepende. Aí no uso do português, a forma mais tranquila do contexto seria esse que nós estamos lendo mesmo. O Senhor deu um tempo, porém, aqui nesse momento, ela estava irredutível. Não iria haver um tempo ainda para frente, é isso que eu estou dizendo. Esse tempo já tinha acontecido e o Senhor ia aplicar naquele exato momento a repreensão. E aí o versículo diz, dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Verso 22, portanto, a lançarei num leito de dores, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Veja bem, caso não se arrependam das obras que ela incita. Muito bem. Na tradução aqui na tradução Almeida atualizada, tem um uso de palavra diferente, né? Diz assim o verso 22, veja, eu a prostro numa cama de sofrimento, e laço os que cometem adultério com ela. Em grande tribulação, eu lanço os que cometem adultério com ela em grande tribulação, e a não ser que se arrependam das obras dela. Peraí, mas não é das obras deles que eles cometeram? Não. O texto aqui, ele deixa claro o seguinte, aquele que conduz a queda tem um pecado maior. Aquele que conduziu a queda será repreendido de forma mais extrema. No Antigo Testamento, isso aconteceu algumas vezes. Uma das que eu considero, se não a principal, é quando Deus ele repreende Arão e Miriam, mas só Miriam fica leprosa. Está lembrado desse texto? O texto diz que Arão e Miriam começam a disputar o controle do povo. Não falou Deus também por nós? Não se revelou o Senhor também por nosso meio? Por que Moisés tem que ser o líder? Aí começa a questionar, Deus chama para a porta da tenda do tabernáculo, né?
da tenda da congregação, o tabernáculo, e aí ele diz que ia matar os dois. Moisés intervém em oração, pede misericórdia, e aí o Senhor diz assim para o caso, então, Miriam ficará leprosa 7 dias, ela vai ficar 7 dias fora do arraial. Com isso houve um prejuízo, o povo parou de caminhar 7 dias, não podia prosseguir durante os 7 dias, o pecado gera atraso, gera problema, gera entraves. Mas por que Arão não foi também impregnado com a lepra? Porque o texto dá entendimento claro de que quem começou e conduziu todo o processo de rebelião foi Miriam. Então, a pessoa que conduz a queda, essa pessoa terá uma sentença mais dura. Irmãos, prestem bem atenção aqui. Glória a Deus, nós não temos nenhum problema acontecendo aqui na igreja. É muito bom ensinar sem absolutamente nada. Se tem, eu não sei, né? E que Deus tenha misericórdia. Mas que eu saiba, está tudo uma maravilha. Nós estamos buscando a Deus, servindo ao Senhor, a igreja do Senhor. Pregar o que eu vou falar agora, quando há conflitos de liderança, líderes buscando conduzir para outro caminho. Por quê? O que acontecia em Tiatira é o seguinte: havia um pastor, você está lembrado qual é o procedimento do Senhor aqui? A carta era enviada a quem? À igreja e ao anjo da igreja. O anjo da igreja é literalmente a liderança da igreja. Não tem outra explicação para isso, viu, irmãos? Não era um anjo celeste que ficava ali na igreja, não. Era o pregador, era o responsável instituído por Deus ali, e Deus sabia quem era. Jezabel, quando começou a conduzir pessoas à prostituição, ao adultério, e eu expliquei aqui que ela é a figura da sacerdotisa de Aserá e de Baal, que adorava a Aserá e a Baal durante um período do ano. Eles tinham relação sexual na frente do ídolo. Ela, para conduzir isso, ela era membro da igreja, ela conversava à parte e se pronunciava em nome do Senhor, conduzindo as pessoas para aceitarem ela como orientadora. Você vai estudar o versículo e vai entender que quando fala ensino, é ensino literalmente como ela eleita como uma professora, uma guia, no sentido que o professor é alguém que vai conduzir o aluno. Veja bem, irmãos, quando a Bíblia expressa que ela era uma professora para eles, estava dizendo que eles estavam totalmente abertos à orientação dela. Veja bem, se o meu garoto ou os seus filhos chegarem na escola dizendo: não vou aprender isso aqui do professor, ele está me ensinando aqui matemática, eu não concordo, não vou aprender. Ele tem esse direito, irmãos? O aluno tem esse direito? O aluno só tem um direito: ele vai se sentar lá, vai ouvir tudo, vai praticar o que aprendeu, porque também senão vai embora o conhecimento, fica só na memória periférica. O aluno, ele tem que estar completamente, como é que posso dizer, desarmado, né, quanto à oposição ao professor. Ele tem que estar ali aberto à orientação e completamente apto para poder aprender tudo que vai ser lhe passado. Quando eu explico isso para você, eu estou explicando que essa mulher, ela tinha mais autoridade do que o pastor da igreja. E isso acontecendo no meio do rebanho. Provavelmente tinham as reuniões à parte, ela talvez liderava alguma coisa na igreja, ou talvez até era uma pessoa responsável de ensinar alguma coisa. E aqui eu quero trazer para você uma situação muito séria. O diabo sempre quis destruir a igreja pelo procedimento pecaminoso, de dentro para fora. Até hoje, o que aconteceu com Balaão permanece. Balaão saiu para declarar destruição para o povo, profetizar contra o povo de Israel, não vai conseguir, não vai dar certo.
Né? Até um dia uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, fizeram um trabalho de feitiçaria para mim e tal, por inveja e tudo. Aí eu fiquei ouvindo a conversa. Nesse tempo aí tinha aquele negócio de sumir uma foto, né? Lembra desse tempo? Sumiu uma foto. Hoje em dia, irmãos, o pessoal tudo morre na hora, porque álbum de foto não fica mais na sua casa. Pastor, sumiu uma foto. Lembra desse tempo, gente? Só os mais antigos lembram disso, né? Os mais novos vão dizer: que negócio é esse? O pastor está falando aí. Álbum de foto, guardado em casa. Aí alguém da família, ou amigo, entre aspas, ia lá, surrupiava uma foto, levava lá para fazer um trabalho de feitiçaria. Lembra desse tempo que era assim, essas coisas? Eu digo quanto ao álbum, que só alguém que entrasse na sua casa teria acesso. Hoje em dia é assim, irmãos. Meu irmão, as pessoas estão dando de bandeja as fotos, está tudo na internet. A pessoa até escolhe: essa daqui é a melhor. Vai imprimir, né? E faz. Olha só como a vida da pessoa, se fosse desse jeito, ela está destruída já há 1000 anos. Né? Aí um dia eu não aguentei, aí eu senti no coração que podia avançar um pouquinho. Eu disse: olha só, fulano, presta atenção. Você acha que nesse mundo da inveja, os pastores com suas famílias não estão como o alvo número 1 da inveja, não? Você não acha, não? Aí a pessoa: é verdade, né? Pois é, então se depender de ter o que invejar, então os primeiros a serem destruídos por esse negócio aí de feitiçaria vai ser os pastores, não é não? É, tem sentido. Deixa eu explicar um negócio para você. A pessoa pode pegar a foto, trocentas fotos, e levar para onde ela quiser. Ela pode gastar o dinheiro que for, com o que ela quiser imaginar. Isso e nada será a mesma coisa. Por quê? Porque a Bíblia diz que o meu nome foi escrito no livro da vida, que o Senhor Deus é o meu Pai, portanto, Ele, quando se tornou meu Pai, Ele me garante sustento, proteção, Ele me garante um futuro. Isso era a linguagem. Quando você lê lá, Pai nosso que estás nos céus, quando Jesus proferiu aquilo, Jesus estava dizendo isso para os discípulos. Porque o entendimento de Pai, que todo judeu entendia, é: Pai, Ele promove, é bem mais do que isso, mas eu quero listar essas 3. O Pai promove sustento, proteção e futuro. Pai nosso que estás nos céus. Aí você lê o Pai nosso, é exatamente tudo isso que está sendo dito. Livra-me do mal. Está certo? E aí eu não vou entrar muito em detalhe, mas eu quero deixar claro, irmãos, que a nossa vida está nas mãos do Senhor. E não tem esse negócio de que o diabo está por aí, que em breve ele pode se levantar e me destruir. Espera aí, irmão. Eu estou em Cristo. Se eu estou em Cristo, eu não estou andando em pecado. E eu estou debaixo da autoridade do Senhor para fazer a obra do Senhor. Você acha que vai ser um homem mau que vai se meter no seu caminho e que vai conseguir? Não é dessa forma que acontece, irmãos. Mas é sim através das tentações que conduz a pessoa à queda no pecado, e aí ela agora é vulnerável e, portanto, quebrou a aliança com Deus, e agora vai vir a repreensão do Senhor, porque Deus repreende a todo aquele que Ele toma por filho. E aí alguém pode estar em maus lençóis, em má situação, porque está sendo repreendido. E aí a pessoa começa a procurar motivo, né? Se ela acredita naquele formato de batalha espiritual, que a pessoa, o diabo está de um lado, Deus está do outro, num cabo de guerra. Aí tem hora que o diabo consegue, tem hora que Deus consegue. Não é assim, irmãos. Não é dessa forma. O Senhor Deus governa sobre todas as coisas. Eu me lembro de um teólogo famoso do antigo, do período da Reforma, que ele disse: olha, o diabo, ele é o diabo de Deus.
Aí ele explicava que o diabo, ele é um cachorro raivoso, com dentes, tudo bem, mas ele está acorrentado e quem segura a corrente é o próprio Deus. É o próprio Deus. E Deus solta essa corrente quando ele tem um propósito. E todos os propósitos de Deus visam a sua glória, não é nem a minha glória nem a sua. Não é nem o meu sucesso nem o seu. Pastor, mas a Bíblia está cheia de gente que teve sucesso. Não, meu irmão. O alvo não é a pessoa. O alvo é quem deu o sucesso à pessoa. Foi o Senhor. É Ele que exalta, é Ele que abate, é Ele que realiza. Então, preste bem atenção nisso. O texto bíblico vai declarar que essa mulher conduziu, e nós temos que ficar muito espertos, irmãos. Está aqui o pastor pregando, aí você tem lá aquele parceiro que discorda, que critica. Meu irmão, é desse jeito que Jezabel procedeu, dessa forma. Aliás, tome cuidado com a segunda voz. O Senhor Deus se aproximou de Adão e Eva e proferiu a palavra: se vocês comerem desse fruto, certamente morrerás. Aí veio a segunda voz e diz: certamente não morrerás. E aí vem a busca de tentar contrapor-se à palavra de Deus. Preste atenção, meu irmão. Você que já recebeu a palavra de Deus, como assim já recebeu a palavra de Deus? Você tem convicção do seu chamado, você tem convicção de quem você é em Deus. Preste atenção, daqui a pouco pode vir a segunda voz. E Deus permite, hein? Deus permite. A segunda voz vai dizer que você não é chamado, a segunda voz vai dizer que você não é filho, a segunda voz vai dizer que você está perdido. E Deus está sentado no trono olhando para você. Aí, tira agora essa voz de linha, e aí eu falo agora sobre o propósito de Deus. Deus está olhando para você na hora que você está ouvindo tudo isso. E qual é o proceder que Deus espera? Deus espera que você abra sua boca, como Jesus abriu lá no deserto, e diga: o Senhor Deus é que é o meu alvo. Em resumo, as tentações de Jesus, todas elas exaltaram a Deus. A minha vida só é mantida pelo Senhor e a sua palavra. Eu não tenho que requerer nada de Deus, eu tenho fé nele e isso me basta. Terceira tentação: só ao Senhor adorarás e só a Ele prestarás culto. No final, quem é que recebeu a glória? O Senhor. É Ele que alimenta, é Ele que é e não precisa me mostrar nada, e é Ele que deve ser cultuado. A ênfase aqui, Satanás, não sou eu nesse deserto. Hoje em dia é o contrário, o cara está lá no deserto e diz: Senhor, será que o Senhor não está me enxergando nesse deserto? E a ênfase é a pessoa. É a pessoa. Ou você nunca viu o Senhor, porque se o Senhor fizer, eu vou dar testemunho em todo lugar. Irmãos, pelo amor de Deus, não me entenda errado. Não estou dizendo que você está errado não estou dizendo que você está errado de dar testemunho. Mas eu estou falando sobre esse evangelho popstar, aonde a pessoa parece agora vai ficar famosa pelo que Deus fez. E lá no fundo, na verdade, é a pessoa que é a ênfase. Não é o Senhor. Não é. E aí, é claro, eu estou falando debaixo de um entendimento de que nós não vamos apontar esse ou aquele, mas que o Senhor Deus, que sonda os corações, sabe quem é quem. Nunca, jamais eu posso estar aqui no púlpito ou aí sentado medindo quem é mais usado por Deus e dando ênfase a quem é mais usado ou menos usado, porque o foco é o Deus que usa. Porque se eu medir quem é mais usado, virou uma Liga da Justiça. Virou os Avengers, né? Virou. Hein? Virou, irmãos, virou super-herói. Agora, rapaz, fulano não está no culto hoje, não vai dar certo, esse culto não vai ser bom. Espera aí, meu irmão, quem foi que morreu na cruz do Calvário? Quem foi que gerou a fé no seu coração?
Uma vez chegaram para mim contando, rapaz, fulano está desesperado. Eu digo, meu Deus, será que Deus saiu do trono? Aí eu não tinha dúvida que Deus não saiu, né, irmão? Mas era uma forma de dizer assim, se está desesperado é porque deve ter saído do trono e não informaram a gente, né? Claro que Deus não saiu do trono, irmãos. Nada mudou. Então, essa realidade que estava acontecendo na igreja é que Deus iria agora Deus iria requerer contas. E ele estava agora para colocar Jezabel num leito de dor. Aqui eu quero observar com você o seguinte. Ler esse texto aqui gera um parafuso assim, na mente de muita gente, porque ninguém consegue compreender que Deus faça isso. Porque o Novo Testamento, alguns compreendem dessa forma. Vivemos pela graça. Aqui e acolá, tem umas áreas da vida que Deus nunca transformou, mas sabe como é que é, né, pastor? E a gente faz o que pode, faz o que dá. E, na verdade, é uma vida pecaminosa oficializada por um cristianismo morto. Como assim? Toda e qualquer área da minha vida, eu sei se eu estou correto ou não. A consciência que o próprio Deus criou no ser humano já identifica. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse, pastor, eu tive um sonho, sonhei com uns demônios correndo atrás de mim. E aí eu já estava trabalhando com essa pessoa já há um tempo, né, alguns anos. Aí eu disse assim, pastor, o que você acha? Aí eu digo, não, o que eu acho nada. Eu não acho nada, eu quero saber o seguinte, você tem feito a vontade de Deus? Aí a pessoa respondeu rapidamente, pastor, eu não sei. Eu digo, responda para mim de novo, eu não sei. Aí não conseguiu responder. Eu digo, muito bem, agora me fale quais são as áreas da sua vida que Deus tem requerido. Que Deus está requerendo um conserto, que Ele já falou com você faz tempo e você não cumpriu. Fale para mim. Aí a pessoa baixou a cabeça e começou a relatar. Eu digo, olha, que bom que você foi sincero. Agora vá lá e se conserte. Porque Deus, Ele repreende seus filhos, sim. Aí, irmãos, eu estou aqui contando uma situação como essa, a pessoa pode estar aí pensando, está vendo que Deus não faz isso? Eu quero que você me responda lendo o texto de Apocalipse, capítulo 2, versículo 21 em diante. Eu quero que você me responda isso. Irmãos, Deus é amor, mas é também justiça. Deus é amor, é pai, mas Ele não é pai que tudo que o filho faz está bom. Não é? De vez em quando eu já tive que dizer para o meu garoto, diante de uma postura dele, eu digo, meu filho, quem é o pai aqui? O pai aqui sou eu. E você é o filho, aprenda. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente quer dar onde ensinar Deus. Jezabel estava com essa intenção, não, rapaz, que precisa disso, viver só para Deus, a gente pode viver para Baal e para Será, e também ser da igreja. E nós percorremos o estudo, a ministração, mostrando isso. Eles cederam, provavelmente, para viver bem com a sociedade local, que pressionava a adorar os deuses locais. E, na época, nós fizemos uma aplicação de que até hoje é assim, o mundo tenta captar pessoas para terem uma vida lá fora no pecado e outra na igreja. Não é possível ser aprovado por Deus assim. Então vai vir a repreensão, e aí eu quero observar com você, por gentileza, rapidamente. Abra aí a sua Bíblia, rapidinho, no 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, né? Vamos lá? 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Quem encontrou, diga amém. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada.
Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Vamos ler de novo? Leia aí na sua tradução. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. É o que o texto mostra. O texto de Apocalipse diz, olha, dê-lhe tempo para que se arrependesse. E os que a seguiram, as pessoas que estão cometendo os pecados que ela cometeu, né, porque, como eu disse aqui na tradução atualizada, veja, eu aprosto numa cama de sofrimento e lanço, o laço não quer soltar de jeito nenhum aqui, e lanço os que cometeram adultério com ela em grande tribulação, a não ser que se arrependam das obras dela. E aí, o texto diz logo em seguida, verso 23, matarei os filhos dela com doença, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um segundo as suas obras. O texto é claríssimo, O Senhor sonda os corações, Ele vai trazer juízo, sim, e o juízo aqui era lançá-la num leito de sofrimento, e Ele lança em tribulação os que caíram no ensino de Jezabel. Quando o texto diz, matarei os filhos dela, não é que ela tinha muitos filhos, não, tá? E não é os filhos de sangue, até porque a doutrina do Antigo Testamento vai mostrar, e também do Novo, né? O próprio Jesus falou isso. Lembra daquele trecho que tinha um homem cego, era aleijado, não me recordo agora, e aí os discípulos perguntaram, quem pecou, foi ele ou os pais? Aí Jesus disse, não é nenhum dos dois, isso tudo aí é para a glória de Deus, né? No Antigo Testamento, o próprio Deus disse, olha, os filhos não vão pagar pelo pecado dos seus pais. Quem cometer o pecado, esse é que será cobrado por eles. Agora, é claro, os pais que cometem pecado estão doutrinando os filhos. E aí os filhos que decidem ir também para o pecado, eles também serão cobrados pelo pecado que eles cometeram, mas eles não cometeram pecado porque Deus está trazendo repreensão, e aí agora estão perdidos os filhos e vão ser até mortos. Não. Cada pessoa é responsável pelos seus atos, cada uma. Se a pessoa está em pecado, o filho assiste e daqui a pouco pode acabar indo também. Mas por quê? Porque ele foi discipulado, meu irmão. Toca o telefone, aí o menino atende, não existe mais isso direito, porque agora é celular, né? Mas lembra desse tempo, desse exemplo? Tocava o telefone na casa, aí a pessoa dizia assim, diz que eu não estou. Aí o menino falava, ele não está não. Meu irmão, está ensinando o quê para o garoto? E é crente, né? Quem nunca ouviu a história da família que vinha brigando dentro do carro, aí quando chegou na igreja, ajeitaram a roupa, ajeitou o cabelo e todo. Tribulação que era dentro do carro, irmãos. Aí ajeitou o cabelo, ajeitou tudo, aí na porta, a paz do Senhor Jesus, né? Isso não tem fundamento, isso daí vai doutrinar errado. Eu costumo dizer que quem não discipula, também discipula. O chamado de Deus é que você dê discipulado para novos na fé. Mas se você não dá discipulado para ninguém, você discipula, não dá discipulado. A gente fala de discipulado aqui na igreja, irmãos, quantas vezes eu já vi alguns olhando assim para mim como se eu fosse o ET. Espera aí, gente. Quem falou para discipular foi Jesus. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. O texto de Mateus especificamente diz, ide por todas as nações, fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado.
Ou seja, a pessoa se converteu, agora nós temos um trabalho longo, irmão, com a pessoa, para ensinar a ela tudo que Deus deu para nós, que nós recebemos da parte do Senhor. Aí por que a igreja está do jeito que está hoje? Porque todo mundo é discipulado pelo púlpito, domingo à noite, quarta-feira. 2 dias da semana, 3. E às vezes o cara vem domingo de manhã achando ruim. Irmãos, eu já recebi ideias, já teve gente me dando ideia. Pastor, faça EBD de tarde. Aí o pessoal vem de tarde, já fica para o culto. Fica não, meu irmão. Eu estou dando estudo aqui, 4h40 da tarde para o pessoal do batismo. Quando termina o estudo 6 horas, é o que eu mais ouço. Eu vou lá em casa. Eu vou em casa. Ou seja, se eu marco um estudo aqui mais cedo, alguém vai dizer, pastor, muito cansativo, 1h30 de estudo e depois 1h30, 2 horas de culto. Meu irmão, isso não é a base. A base é eu estudar a Bíblia, ser discipulado ou discipular alguém. Por isso que eu não abro mão de discipular pessoas. Eu sou pastor, não importa, meu irmão, discipulado é para todo crente. Você é crente, você tem que ensinar aos outros o que você recebeu. E todo mundo que quer aprender a Bíblia só aprende se for ensinar. Porque você pode não saber, mas você vai ter que aprender para poder passar para a pessoa. Então, preste atenção. Existe uma dinâmica de Deus. Voltando aqui agora para o nosso texto aqui. Nós estamos contemplando que Deus, Ele vai trazer correção sim. E Ele vai requerer sim. Só que Ele dá tempo. Esse tempo às vezes é 10 anos, meu irmão. 10 anos. Para você ter uma ideia, por exemplo, não sei se você sabe disso, mas muitas pessoas, um número grande de pessoas que moram na rua, ou que está no vício das drogas, já foi da igreja. Já foi. E aí se cumpre o que Jesus falou, o estado dessa pessoa será 7 vezes pior. Primeira coisa que eu faço quando eu converso com alguém que mora na rua, você já esteve na igreja? Você já foi crente? A maioria já foi crente. A maioria. E eu digo a você, as histórias são as seguintes. Por exemplo, um que eu encontrei às vezes na rua, ele disse, olha, eu já fui da igreja, eu não perdi uma vigília. Só que aí eu clamava por uma coisa que eu queria. Ele queria uma esposa. E aí a esposa não veio. E aí então ele largou o caminho do Senhor. Irmãos, ele nunca entendeu o propósito. Nós estamos na igreja por causa do Senhor Deus, não é por causa de que era uma família. Apesar de que é um excelente lugar para ter uma família. A moça olha para o rapaz ele vai ser incentivado só a trabalhar, a zelar por ela, né? A ser um bom pai. Olha que coisa boa, olha que lugar maravilhoso para ter uma família, né? Só que não é dessa forma, ainda que a Bíblia promete que quem alcançou uma esposa, alcançou o favor do Senhor. Eu fui favorecido. E olha como eu fui favorecido, irmãos. Que coisa boa. Para quem não conhece, essa é minha esposa. Quem está nos assistindo aí pela primeira vez, é a minha esposa. Como eu fui abençoado. Eu digo de graça que ela é linda. Coisa boa. Agora, não é assim que funciona. O evangelho é que eu era desgarrado, eu não era filho, era criatura, e me tornei filho, e a celebração do evangelho é a comunhão com a paternidade de Deus. Eu tenho um pai, eu posso ter sofrido, eu posso ter passado o que foi nessa terra, talvez nem conheci pai e mãe, eu estou falando de uma forma geral, a pessoa pode ter sido encontrada no latão de um lixo, irmãos. Mas ela passa a ter a herança de Deus e a influência do Pai Celeste agora, que sobrepõe a todas as coisas que alguém pode imaginar. A ênfase da caminhada com Deus é o próprio Deus. Não é as coisas que eu quero para a minha vida. E de quebra, irmãos, Deus proporcionará família, Deus proporcionará emprego, sustento, tudo mais, porque tudo isso é uma bênção que Ele mesmo garante, porém não é a base. Não é a base. Então essa pessoa que colocou algo em seu coração que a Bíblia não ensina,
o próprio Deus não assinará embaixo. Senhor, se o Senhor não fizer algo hoje, eu me desvio. Rapaz, se eu ouço um negócio desse, eu abro até a porta para a pessoa. Vá logo. Porque, irmãos, o ruim mesmo é que a pessoa está arriscado a ficar influenciando os outros. Pastor, o senhor vai botar para fora da igreja? Não, irmãos, eu estou dizendo que a pessoa que está dando ordem em Deus, ela já está desviada. Ela não vai desviar. Ela já desviou. É que nem eu já disse aqui, por que tem tanta música hoje em dia chamando Deus de você? Irmãos, olha só. Aí eu já disse até para o Ministério do Louvor, eu digo, ó, irmão, não dá, não tem como. E, graças a Deus, o Ministério do Louvor mesmo já compreende isso. Graças a Deus, não tem ninguém. Mas, pastor, é tão bonita a música. Irmãos, eu confesso, tem uma música linda, mas chama Deus de você. Que intimidade é essa? Presta atenção. Em toda a Bíblia, quando Deus se manifestou, só se conseguia chamar Senhor. Porque a grandiosidade de Deus é tão impactante que você tem a sensação de que você é minúsculo e que Ele é muito maior do que o que você poderia ter imaginado. Ninguém conseguirá chamar Deus de você, só quem não teve uma experiência com Deus, irmãos. Veja bem, intimidade é poder entrar na presença de Deus em todo tempo, em toda hora. Tem uma foto de um presidente americano, antiga, uma foto, eu não lembro qual era o presidente, mas uma foto antiga, tem uns 40 anos isso, tranquilamente. E a foto mostrava debaixo da mesa, na Casa Branca, no Salão Oval, debaixo da mesa estava o filho dele lá brincando nos pés dele e ele assinando um documento poderosíssimo naquela hora. Aí essa foto rodou o mundo, porque no Salão Oval, uma criança brincando, meu Deus, o que é isso? Mas é filho. O garoto não precisava marcar a hora para estar ali. É essa intimidade que Deus nos convida em Cristo Jesus. Não a intimidade de palavras. Infelizmente, irmãos, no nosso tempo há uma intimidade de palavras. O caba chega e chama Deus de você. A gente imagina até batendo assim na cabeça assim, de Deus, né? Batendo assim no ombro. E aí, Deus? Tamo aí, parceiro. Aí eu quero que você me mostre na Bíblia, João, quando viu o Senhor, não aguentou em pé. Daniel, quando recebeu a revelação, não conseguiu ficar em pé. Quanto mais chamar de você. É uma falsa intimidade, uma intimidade que a Bíblia não fala. Intimidade é entrar pelo novo e vivo caminho. Isso é intimidade. Eu posso entrar na presença de Deus andando na rua, viajando num avião, em outro planeta. Eu falo com Deus a hora que eu desejar. Se você quiser agora ir falar com o presidente, com o prefeito, provavelmente você não vai conseguir na hora que você quiser. Mas com o dono de todas as coisas, Criador dos céus e da terra, aquele que tem todo o poder, você fala e entra na presença dele. E ele fala com você, e ele fala tanto, meu irmão, que só promessas são mais de 2.500. Isso aqui é intimidade. E aí, irmãos, e essa falsa intimidade gerou a pessoa ler um texto como esse, botar num leito, vai colocar num leito. Esse texto só pode ter sido escrito por homens. Já viu aquela pessoa que crê que a Bíblia foi escrita por homens? Conversa com um. Sabe o que ele vai dizer? Muito bem, meu querido. A Bíblia foi escrita por homens, não é conforme você disse? Ele vai dizer, sim, foi escrita por homens. Mas ela contém a palavra de Deus? Contém. Você poderia me dizer quais são os trechos que é a palavra de Deus e quais são os trechos escritos por homem? Você vai chegar à seguinte conclusão.
Toda vez que Deus estiver requerendo conserto, mudar de vida, foi escrito por homem. Foi escrito por homem, isso aí foi escrito por homem. Você não deve adulterar, rapaz, tem que prezar pela sua família. Não, mas um homem não pode ver só com uma mulher, o pecador falando. Esse trecho foi escrito por homem. Mas todo trecho que liberar e que prometer coisa boa, foi escrito por Deus. O ser humano que ele tem que destruir a Bíblia para poder melhor passar para o pecado. E a repreensão aqui é porque estas pessoas da igreja decidiram viver conforme Jesus Cristo e estavam utilizando da conduta cristã e trazendo outra conduta dentro da igreja. Irmãos, em nome de Jesus, que o texto bíblico de Atos dos Apóstolos, quando mostra Ananias e Safira, entre em nosso coração. É um texto que, se você não procurar entender, você não entende mesmo. Por quê? O texto diz que Ananias e Safira chegaram e mentiram quanto ao que haviam vendido. Tinham vendido a propriedade, portanto, e eles retiveram a parte. E aí, quando chegaram lá diante de Pedro, Pedro olhou e disse: olha, porque mentiste ao Espírito. Você vai morrer. Primeiro morreu o marido. Aí, em seguida, chegou a esposa. O teu marido morreu, e eis aí os que acabaram de levá-lo, e tu também morrerás. O que aconteceu com a igreja daquele momento? O texto diz assim, final do capítulo 4, se eu não me engano. O texto diz assim: e havia temor no coração do povo. E a igreja caía na graça do povo. Na graça era na simpatia do povo. E ninguém ousava se unir à igreja. E logo em seguida diz, e a igreja crescia e se fortalecia, e era o número já, se eu não me engano, é nesse texto que já cita as 4.000 almas de conversão. Agora, por que o texto diz, havia temor e ninguém ousava se unir a eles? E logo em seguida diz que a igreja crescia e se fortalecia, e os discípulos eram usados no poder do Espírito. Quando o texto diz ninguém ousava se unir, é que todo mundo que era 7, irmão, todo mundo que era 7-1, que se apropriava do que não era seu, dizia: eu é que não sou doido de ir para a igreja, vou morrer. Irmãos, eu vou dizer um negócio para vocês, esse tempo tinha que voltar de novo. Tinha que voltar. Todo cabra sem vergonha, toda mulher mal intencionada, iria olhar para a igreja com respeito. Mas aí estou eu aqui pregando, e aí alguém diz: mas Deus não é assim, Deus é amor. Deus é amor. Né? Eu me lembro uma vez, tinha aqui um abençoado aqui na igreja, um abençoado aqui, que ele ficava olhando de forma inadequada para a mulher dos outros. E aí o irmão chegou para mim e disse: pastor, o senhor já viu como é que fulano se porta aqui dentro? Não. Eu disse: senhor, preste atenção, pastor. Irmãos, eu fiquei horrorizado. Aí eu, um belo dia, chamei para conversar. Eu digo: meu irmão, o negócio é o seguinte, você tem feito isso, isso e aquilo outro? Não, pastor, misericórdia. Aí caíram por terra todas as coisas que ele tinha falado. Né? Eu digo: você está servindo a Deus mesmo? Estou. Aí eu digo: mas você só vem para a igreja? Do trabalho para a igreja, da igreja para a casa. Aí eu digo: é verdade mesmo. Aí eu já tinha, irmãos, eu não sou de pesquisar não, mas eu entrei no Facebook, na época, faz muitos anos isso. Aí eu vi lá que o abençoado tinha confirmado em 12 festas. Eu não conhecia não, mas tem esse negócio de confirmar que vai. Na época, eu nem sei se ainda tem isso ainda? A gente não sabe que a gente não faz essas coisas, né? Mas assim, aí eu digo: irmão, e isso aqui? Aí eu tinha perguntado para ele, já digo: e você no carnaval, como é que foi? Você estava firme no Senhor? Pastor, uma bênção, pastor. Aí, irmãos, eu na frente dele abro o Facebook, está ele lá vestido de mulher.
Aí eu digo, meu irmão, eu quero saber com quem que eu estou conversando. Você tem dupla personalidade? Aí eu disse para ele assim, eu digo, olha, meu irmão, o negócio é que eu não estou lá no Acre, eu sou um pastor. Mas se eu não fosse pastor e estivesse lá na minha terra de origem, eu ia dizer para você nunca mais aparecer aqui na igreja se você está de má intenção. Porque a igreja é lugar de respeito. Aqui é um lugar que pode entrar o pior pecador que queira ouvir a palavra. Mas se o objetivo é bagunçar e promover desordem na vida das pessoas, se eu não fosse pastor, eu iria dizer para você nunca mais aparecer. Mas se você quiser Jesus na sua vida, aqui é o lugar. Aí, irmãos, por que eu estou contando isso? Porque depois de abordar tudo que nós abordamos, eu acredito que não há espaço aí no seu coração para uma palavra complacente. Na época, houve quem ficasse chateadinho, o pastor não pode dizer uma coisa dessa. Então ele pode avançar o sinal e desrespeitar as mulheres, ele pode. E eu assisti isso. Eu sou um pastor, e um pastor de famílias, de um rebanho. E se eu estou vendo o mal, eu tenho que agir para impedir o mal. Irmãos, um pastor frouxo é o que uma hora dessa vai perder uma família séria, uma família que foi agredida, uma família que chegou um candango desse, candango. E ele chegou sorrateiramente e talvez causou um estrago sem limite. Eu sou muito sincero quando a Escritura diz, meus irmãos, nós precisamos orar para que haja temor nas pessoas que não querem levar a Cristo a sério. Veja bem, eu não estou dizendo que a igreja é um lugar só para crente. A igreja está aberta a toda e qualquer pessoa dessa cidade. Mas se alguém se posicionar aqui, buscando mentir, prostituir, fazer acontecer o pecado aqui dentro, essa pessoa não está autorizada pelo dono da igreja, que é Jesus. Não está autorizada. A conduta de pecado tem que ser reprovada. E eu quero aqui com você, eu vou só ler, eu vou ler e você vai só ouvir. Diante do que eu acabei de falar, eu li no Novo Testamento que o Senhor Jesus iria colocar num leito de dor. O texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 29, olha só o que diz, nós lemos aqui domingo. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo de si mesmo. É por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. O dormem aqui é morto, morreu. Veja bem, Paulo está dizendo que por causa que se utilizava da ceia do Senhor, em outras palavras, tomava a ceia em pecado, essa pessoa, por causa disso, tinha delas já doentes e tinha outras que já tinham morrido. Aí eu pergunto, o juízo de Deus, a repreensão, juízo não, repreensão de Jesus, ela acontece até hoje ou não acontece? O Novo Testamento põe ordem na casa ou não põe? O Senhor Jesus corrige ou não corrige? Então, para todos nós que tenhamos na nossa vida uma área que a gente leva na brincadeira, uma área que Deus já ministrou e a pessoa não quer saber de conserto, meu irmão, o Senhor Deus é seu Pai e Ele corrigirá no tempo devido, e é só Ele que sabe. Nós não sabemos. Pastor, então agora todo mundo estiver doente, nós vamos dizer que é a repreensão do Senhor? Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Pastor, eu acho que fulano está doente porque Deus está repreendendo ele. Meu irmão, sai fora disso aí que tu não entendeu. Você é o pai dele, espiritualmente? Você é Deus? Não.
Então, deixe Deus ser Deus e vá servir ao Senhor. Qual é a conduta da igreja? Nós vamos orar pelo enfermo para que ele seja curado. Nós vamos pregar às pessoas para que elas se convertam. Essa é a nossa parte. Nós vamos orar para que o Senhor prospere a sua obra. Mas ficar tentando ser alguém que vai ficar investigando para saber se é o Senhor que está repreendendo, não, meu irmão, não é isso que nós vamos fazer, não. Quem está sendo repreendido, se orar a Deus, saberá que está sendo repreendido. Cabe a cada crente andar diante de Deus, pedindo que Deus fale ao coração. Deus mesmo quer falar com você e ministrar ao seu coração o projeto dele. O projeto do Senhor está em primeiro lugar e nós não podemos abrir mão. O Novo Testamento vai dizer isso. Aí o verso, só para finalizar aqui, irmãos, eu garanto que eu vou finalizar mesmo. Por isso que há entre vós fracos e doentes e os que dormem. Verso 31, 1 Coríntios 11, versículo 31. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, por que Deus faz isso? Traz a doença como repreensão, traz a morte, se a pessoa não se arrepender, porque o texto aqui diz, se não se arrepender, vou matar. Gente, não é eu que estou dizendo. Olha, essa história de pastor amaldiçoando, ou irmãos amaldiçoando o outro. Olha, Deus vai te repreender. Olha, você vai morrer, hein? Irmão, sai fora dessa. Você não tem que se meter nisso. Não se meta onde você não deve. Deus que é Pai, Ele é que toma de conta e repreende do jeito que Ele quiser, a hora que Ele quiser. Quantas vezes, irmão, já teve gente querendo que eu solucionasse? Eu digo, não, irmão, você tem que orar e buscar a Deus. Você vai ouvir o próprio Deus, se é repreensão, o próprio Deus vai falar com você. E vamos pregar o Evangelho e orar, que tem muita gente para aceitar Jesus, irmãos. Essa parte de como Deus lidar com a casa dele, com a família dele, Ele sabe fazer muito bem. Nós não devemos gastar tempo com isso, procurando investigar. Ficou doente, o dedo mindinho dele está inchado. Será? Será que é o Senhor trazendo? Sai fora disso. Irmãos, e tenha muito, hein? Tenha muito. Eu me lembro no tempo que chorar na igreja era pecado. Estava em pecado. A pessoa que chorava estava em pecado. Não tem nada a ver. O texto de 1 Coríntios 11 declara que para que não seja condenado com o mundo, é que Deus faz isso. Que Deus corrige. E aí, no próximo culto, nós vamos falar sobre isso, o texto de Ezequiel 18, e tantos outros textos diz que Deus sonda o coração. Salmo 7, verso 9, diz assim, Jeremias 17, verso 9 e 8, diz assim, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? Faz a pergunta. E aí vem a resposta. Eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Meu irmão, que a partir de hoje, e que mais ainda agora, seu coração seja cheio de temor de Deus. Que Deus ministre ao seu coração que a caminhada de pecado traz destruição. Que você se arrependa, pare de brincar. Irmãos, eu brinquei com Deus algumas vezes, principalmente no começo. Deus estava requerendo de mim assim, você vai para a minha obra, eu quero você integralmente na minha obra. Aí eu fugia de Deus e dizia, não, eu vou trabalhar. Senhor, eu vou fazer a obra, vou trabalhar. E Deus estava requerendo, você vai largar tudo e você vai para a minha obra. Irmãos, aonde eu ia orar, alguém era usado por Deus para dizer, olha, Deus já falou com você
e você trata de obedecer. E eu endurecido. Foram 3 meses de dureza de coração. Foram os 3 piores meses da minha vida. Lá no trabalho que eu tinha um pequeno negócio, faliu, meu irmão. Eu fiquei falido. Foram 3 meses que eu fiquei devendo. Tudo que eu punha a mão dava errado. Eu me lembro de eu tinha uma pequena oficina de bicicleta. Chegou uma bicicleta lá que o cubo da roda daquela bicicleta comprava a minha bicicleta. Aí eu fui consertar, o cubo da bicicleta sumiu. Meu irmão, sumiu o cubo da bicicleta. Ninguém tinha roubado, eu tinha certeza de que aquele cubo eu tinha deixado em tal lugar. Irmãos, só foi eu me arrepender. E o cubo da bicicleta estava no mesmo lugar que sempre esteve. Eu fiquei cego para ver o cubo. Nunca esqueci dessa experiência. E eu já tinha feito os cálculos para reembolsar o dono. Meu irmão, eu ia passar um bom tempo para pagar aquela peça. Desobediência, dureza de coração. No meu caso eu não queria viver pela fé. Eu não queria ter que viver de ofertas. Eu tinha dificuldade com isso. E foi um período, irmãos, que Deus moeu a minha vida. Moeu. Eu tenho história para contar, para dizer para você, não entre em rota de colisão com Deus. Você vai perder. Glória a Deus por isso. Você vai perder, hein? Principalmente quem é chamado aqui. Deus já falou. Deus falou algo com você, que é com você. Não fuja, não corra, não. Obedeça. Já viu aquela fala do crente assim? Eu não consigo ainda, pastor. Deus, o senhor sabe, eu não consigo. Meu irmão, tu está falando com Deus, rapaz. Ele, quando te chamou, quando te mandou fazer algo, ele sabia a sua estrutura. Então, trate de obedecer. Seja obediente. Seja obediente. A minha outra dureza depois foi para vir para o seminário. Não, Senhor, não quero ir não, está bom aqui. Deixa aqui mesmo. Olha aí a igreja, irmãos, a igreja cheia. Dirigi a congregação, que já era uma baita de uma igreja, para um jovem de 21 anos. Meu irmão entra em tribulação de novo. Secou a fonte. Só voltou a dar água de novo quando eu digo, eu aceito ir para o seminário. Saí lá do Acre, de ônibus, cheguei no Rio de Janeiro com os pés inchados. 3 dias e 3 noites dentro de um ônibus. Eu contei quantas paradas, foram 30 e poucas paradas do ônibus. Eu já não aguentava mais. A desobediência gera muito problema. No meu caso, eu não era para estar nem num púlpito mais se eu tivesse continuado com aquela desobediência. Não teria sido nenhum pastor. Estaria frustrado hoje, provavelmente arrumando problema para o pastor da igreja que eu fizesse parte. Porque todo homem chamado ao ministério frustrado, normalmente se torna um problema na igreja. Normalmente. Ele é frustrado porque ele não foi ser pastor. Ele é frustrado porque ele não levou adiante. Aí agora ele põe o defeito no pastor dele, mas na verdade é ele falando de si mesmo. Mas por hoje é só. Fique de pé no seu lugar. Tá bom, né, irmãos, hoje, né? Eu disse que ia entregar no horário, não entreguei, me perdoe. Fecha os teus olhos aí. Melhor ainda está por vir. Muito mais de Deus ainda virá sobre a sua vida, mediante a obediência. Meu Pai, na autoridade do Teu nome, nós te pedimos misericórdia. Nós te pedimos misericórdia diante de toda desobediência, todo conflito que temos contra o Senhor, toda rota de colisão com o Senhor. Nós desfazemos agora mediante o arrependimento.
E te pedimos, Pai, traga sobre a tua igreja o conserto, é claro, a correção, se é necessário, porque sabemos que isso será bom para o engrandecimento do teu nome e o aperfeiçoamento da tua igreja. Senhor, tenha misericórdia de nós, livra-nos, Senhor, de pecarmos contra o Senhor, de agirmos dentro da igreja do Senhor, buscando trazer, Senhor, dentro da igreja, destruição. Nós te pedimos, Pai, ajude cada um aqui. Ajuda-me, Senhor, como pastor dessa igreja, a ter a caminhada plena diante de Ti, de forma que eu possa ministrar a Tua palavra sempre. Eu te peço misericórdia sobre os meus irmãos. Livra-os de todo mal. Senhor, fale ao coração. Olha, Senhor, para cada um que está, Senhor, nos assistindo aqui agora, está ouvindo essa palavra e está necessitado de arrependimento. Tem misericórdia, meu Pai, e assim seja o amor de Deus sobre a tua vida.